Ó. E aí galera, beleza? Aqui é Rafael. Salve rapaziada, sou o Nicolas. Aqui é o canal de pai para filho. Aqui onde você só vai escutar Corinthians, o grande, o maior, o altaneiro, o grande vitorioso campeão brasileiro Continua. e mundial. O grande, o maior, o todo-poderoso, glorioso Corinthians. O tema do nosso vídeo de hoje é o gigante, mas não é o Golias, é o grande gigante Cássio. O famoso queixo de gaveta. Que isso, esse cara, velho. Ele também é conhecido como o segundo maior goleiro do Corinthians, tendo 1,95, só perde pro Dida que tem 1,97. Muito bem. Porém, quando nós vamos pegar a carreira do... Queixo de gaveta é a mais, mano. Quando a gente vai Continua. falar dos grandes arqueiros que o Corinthians teve, aliás, aqui em São Paulo sempre teve bons goleiros, mas quero falar de 3 goleiros que o Corinthians teve que deixou muitos com inveja. O goleiro Ronaldo, ainda meu maior ídolo debaixo da trave, o goleiro Ronaldo, que ainda é o goleiro com mais tempo, que defendeu o time do Corinthians, e hoje o Cássio já é o segundo maior goleiro que mais defendeu o Corinthians, mas Dida também é um goleiro que passou, assim como os outros, mas Dida também deixou muita saudade aí na torcida do Corinthians. Então, o nascimento do Cássio é dia 6/6 de 1984. 1987, e ele passou por 2 times brasileiros apenas, que é o Grêmio e o Corinthians, certo? Só que no Grêmio ele teve uma passagem muito curta de apenas 3 jogos. Depois de sair do Grêmio, ele assinou com o PSV, lá tendo 5 jogos, e foi pro PSV, foi pro Sparta Rotterdam. Lá ele teve uma passagem, digamos que melhor. Desculpa aí, telespectador. Digamos que melhor, porque lá ele fez 14 jogos, sendo os 14 titular. E depois ele assinou com o PSV na temporada de 2017, 2007, 2008. E lá ele foi emprestado por viado, mano. Chato. Vai. Tinha que ser palmeirense, mano. Aí ele teve uma passagem... Até perdi o que eu tava falando. Aí ele foi PSV na temporada 07-08 e não foi pouco aproveitado, teve apenas 5 jogos. E aí, como ele não estava sendo aproveitado, ele foi emprestado pro Sparta Rotterdam. Lá ele ganhou a Eredivisie e ganhou o Johan na temporada 07-08. Ganhou os 2 campeonatos na 07-08. E o curioso e o legal, o melhor para nós, que esse grande goleiro não foi contratado por um grande clube europeu como o Barcelona, como o Real Madrid, como o Chelsea, como, sei lá, qualquer um outro grande clube da Europa. Ele veio parar aqui, na pátria mãe. Ele veio defender, claro, logicamente, o maior. Só que, porém, ele quase saiu do Corinthians porque em 2015 ele teve uma proposta do Betis. O goleiro chegou a ser anunciado, mas a contratação não deu certo. Ainda bem. Assim como acontece com outros jogadores que às vezes é anunciado, como aconteceu com o próprio Marcelinho Carioca, foi no Japão, bateu lá, voltou. Alguns jogadores que nem jogaram no Corinthians, por exemplo, como o Zico, vai falar aí para todos os lugares que a torcida do Corinthians é diferente, porque de fato a torcida do Corinthians é diferente. Outro dia eu estava vendo a entrevista do baixinho, do Romário, que diz que gostaria muito de ter vindo jogar em São Paulo, em 2005, quando o Corinthians montou aquela super seleção com a parceria com a MSI, que trouxe todos os grandes jogadores que poderia ter trazido, que ficou conhecido lá como os Galácticos, enfim, que trouxe Tevez, trouxe Mascherano, Nilmar, Roger, enfim, outros grandes jogadores. 2 jogadores que eram para ter feito parte daquele time, um deles, curiosamente, o goleiro Marcos, né? O São Marcos aí, o goleiro do Palmeiras, tem uma entrevista que ele mesmo fala sobre isso, que ele até gostaria de ter vindo e jogado com o Corinthians, e o Romário também, que falou que era para ter vindo para o Corinthians, mas os seus amigos que estavam dentro do clube acabou que impediram dele ter vindo. E o Romário, com essa camisa, com certeza teria feito história também. Com certeza. E então, como aconteceu tudo isso, e quando ele retornou ao PSG, o PSV,
graças às lesões, ele nunca conseguiu jogar um jogo completo, ou seja, ele nunca completou 90 minutos em campo. Às vezes acontecia dele jogar o primeiro tempo, segundo, às vezes tipo 25 minutos, porque ele não conseguia jogar, não aguentava. E nisso, em 2011, ele assinou a rescisão dele, quebrou o contrato com o PSV e assinou com o Corinthians. Ele foi anunciado nas oitavas de final da Libertadores de 2012. Não, na verdade ele jogou o Paulista. O primeiro jogo de estreia dele foi com o 15 de Piracicaba. Foi contra o 15 de Piracicaba, né? Ele ali estreou, já fez uma grande atuação. Afinal de contas, o Cássio, quase todos os jogos dele são grandes atuações. Mundo decorrente, alguns clubes, claro, o Corinthians desde 2008, já com o Mano Menezes, tem jogado com um time muito bem, com um time com uma marcação muito forte, com os volantes e com os zagueiros, com os laterais. Inclusive os times do Mano Menezes, depois veio o Tite e hoje o Carille, são treinadores que trabalham com uma mesma linha, que preza muito a posse de bola e a marcação. Então isso também acaba que ajuda o goleiro, mas em alguns momentos aí o Corinthians perdeu seus 2 zagueiros titulares, como foi o caso do Gil, como foi o caso do Leandro Castan, o caso do atrás perdeu o Balbuena e o Pablo, ou seja, os dois principais, e aí sobra muito para ele. E quando ele tem que aparecer, ele de fato aparece. Não, isso daí é incontestável, porque todo mundo lembra do Campeonato Paulista desse mesmo ano. E o Cássio é um grande pegador de pênaltis. Ele já pegou o pênalti do Rogério Ceni mais de uma vez. O ano passado nós somos campeão paulista lá na Arena dos Porquinhos, lá no nosso playground. O Cássio pegando o pênalti do menino Chorão, não foi? Em cima do Dudu? Dudu. Bom, catou do Lucas Lima. Catou do Lucas Lima, catou do Luan. Enfim, o Cássio é o grande... É o maior ou o segundo maior goleiro com a camisa do Corinthians. Então eu vou falar dos títulos que o Cássio já ganhou. Só com a camisa do Corinthians, ele já ganhou 9 títulos. Então alguns vão defender que ele é o maior ganhador de títulos com a camisa do Corinthians ao lado do goleiro Júlio César. Outros vão falar que ele está atrás do Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca, oficialmente, ele tem 10. O que acontece é que alguns jornalistas contestam que um dos títulos do Marcelinho não é oficial, que é o Ramon de Carrança lá, não é oficial. Mas enfim, são 10 títulos do Marcelinho e 9 títulos do goleiro Cássio como goleiro titular do Corinthians. Eu vou falar pra vocês. Não, o Júlio César tem a mesma porcentagem de título que ele, só que nem todos como titular. Exatamente, por isso que eu falei que então que o Cássio é o segundo maior, apenas atrás do Marcelinho, o Cássio como titular. Empatado com o Júlio César, porém ele como titular e o Júlio César às vezes na reserva, muitas vezes na reserva. Então vamos lá, o Cássio tem 4 campeonatos paulistas, 2013, 2017, 2018, 2019. E esse tri aqui é sensacional porque ele catou pênalti do Rogério Ceni, do Luan, Lucas Lima, Dudu, enfim. Ele tem a Libertadores de 2012, ele tem o Mundial que ele fez aqueles milagres, né? 2, 3 milagres ali contra o Chelsea, que ele catou muito bem. E sem contar que o Chelsea tinha sido campeão em cima do Barcelona. Exatamente. Então o Chelsea, o Corinthians foi campeão mundial pela primeira vez em 2000. Só que em 2012 a gente ganhou fora, a gente ganhou no Japão, porque pros bobão só é campeão se for fora do Brasil. Enfim, então nós fomos lá e ganhamos também fora do Brasil, em cima do Chelsea, que havia eliminado ninguém mais e ninguém menos que o Barcelona de Lionel Messi. E o Chelsea veio forte, mas o Corinthians foi lá e se sagrou campeão com um gol de Guerreiro. Então ele tem 4 paulistas, uma Libertadores, um Mundial, a Recopa em cima do São Paulo, certo? De 2013. Brasileiro ele tem 2, 2015, 2017, e ele também, como goleiro, é o goleiro que mais levantou a taça de campeão, ganhando o jogo como a tarja de campeão. Então, o maior goleiro com a tarja de capitão a levantar a taça é o goleiro Cássio. E sem contar que nesse Mundial ele foi considerado o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador em campo na final, e em segundo lugar ficou o Paulo Guerreiro e em terceiro lugar ficou o Davi Luiz. É verdade. Então nesse Mundial aí de 2012 o Cássio levou 2 grandes prêmios, né? Melhor goleiro do Mundial e ganhou o melhor goleiro da partida final contra o Chelsea. Então galera, é isso aí o nosso vídeo de hoje. Faltou no Grêmio, ele ganhou um campeonato gaúcho na reserva, né? E no PSV ele ganhou uma Eredivisie, que foi a 0708, e ganhou o Johan em 2008. Então tá aí. A grande campanha do grande goleiro, do grande vencedor, Cássio, monstro, que para muitos como conhecido como Queixo de Gaveta. Queixo de Gaveta. Galera, um abraço aí, até mais. 30 hertz straight up.